Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração.
vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Olá, amados irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor vos sejam multiplicadas. Como é bom contar com você e com a sua família neste culto de adoração ao Senhor. Como é bom saber que nós não estamos sós. Como é bom saber que o Espírito Santo nos traz a sua presença para adorá-lo, para levarmos nossas orações a Ele e para ouvirmos a sua doce voz. Queria te pedir que você parasse tudo o que estiver fazendo neste momento. Este é um pedido com um objetivo. O objetivo é que nada te atrapalhe a ouvir a doce voz do nosso Senhor Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo de Deus. Convide também as pessoas que residem com você ou quem está aí na sua casa para dar uma pausa em tudo. O Senhor é a pessoa mais importante conosco nesta noite. E nós a Ele devemos total atenção, em adoração a Ele nós nos prostramos e agora também nós estamos aguardando ansiosamente pelo que Ele tem a falar aos nossos corações. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, Tu és o Pai bondoso, Tu és o Pai misericordioso, Tu és aquele que tem cuidado de cada um dos seus filhos. Tu és aquele, ó Pai, que tem conduzido a nossa vida, a Tua presença, de maneira a podermos ser alimentados pela Tua santa palavra. Os nossos corações estão gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem dado sustento aos Teus filhos e a todas as famílias da nossa igreja e das nossas igrejas irmãs que conosco Te cultuam nesse momento. Queremos pedir ao Senhor que abra portas de emprego para aqueles que estão sem um emprego para sustentar as suas famílias.
queremos pedir ao Senhor que abra os nossos corações para que possamos também ofertar aos necessitados e assim sermos usados por Ti como bênçãos para os nossos irmãos. Queremos pedir ao Senhor que os recursos que têm sido trazidos à Tua casa e administrados pela junta diaconal de maneira tão bela, nunca nos faltem e que sejam multiplicados para a assistência a todos os que têm necessidade. Agora, em especial, pedimos a Ti que fale aos nossos corações, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Nós nos declaramos totalmente dependentes do Senhor para entendermos a Sua voz, para entendermos o que o Senhor requer de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no capítulo 40 do profeta Isaías. Vamos dar continuidade ao texto que estudamos esta manhã. De manhã nós estudamos os 5 primeiros versículos, onde encontramos ali 2 clamores divinos que deveriam ser revelados pelo profeta às nações, em especial ao povo de Israel. O primeiro fala, que Deus ele pede que o seu povo seja consolado. E o segundo é que o povo se prepare para a vinda do Senhor. Isaías capítulo 40, agora do versículo 6 ao 11. Se você não cultuou ao Senhor conosco pela manhã ou ainda não teve a oportunidade de rever o culto e a mensagem dos versículos 1 a 5, não tem problema. Não tem problema, você pode ver depois e completar assim todo este parágrafo inicial do capítulo 40 de Isaías. Vamos lá a leitura? Isaías 40, de 6 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Bem, o contexto histórico era o pré-cativeiro babilônico e o Senhor conclama aos seus profetas que anunciem antecipadamente o consolo e o sustento que vem do Pai, mostrando a sua graça e a sua misericórdia para com o seu povo e perdoando assim os pecadores arrependidos, direcionando-os a uma vida de retidão e a uma vida de santificação. Isso a gente conseguiu ver nos 5 primeiros versículos. Bom, já agora, a partir do versículo 6, nós ouvimos aqui de maneira muito clara que há outros 2 clamores divinos neste texto profético. O primeiro clamor agora diz respeito, que ao contrário do ser humano, a palavra do Senhor, ela dura para sempre. E o último clamor diz que um mensageiro é enviado e anuncia a palavra do Senhor, e isso está lá entre os versículos 9 e 11. Bom, ao primeiro ponto aqui que nós estamos mostrando o que a palavra do Senhor nos diz, ao contrário do ser humano, a palavra dele, do Senhor, dura para sempre. O que deve ser anunciado é que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato, diz assim a Nova Tradução na linguagem de hoje. E nós temos esta certeza pela palavra do Senhor, que claramente nos fala sobre esta futilidade, vamos dizer assim, sobre esta fragilidade do ser humano,
comparado até mesmo com a criação divina, outros seres vivos, como a erva, como a flor do campo. Nós temos aqui então esta definição de fragilidade humana que aponta para a grandeza do nosso Senhor. Assim também foi o que o profeta Naum ele declarou, né? Quando lá em Naum capítulo 1, versículo 3, ele diz que as nuvens são o pó dos pés do Senhor e que basta um hálito então da boca de Deus para que a erva seque e a flor caia, conforme Isaías vai nos dizer aqui. Isso tudo mostra a grandeza do Senhor, a fragilidade humana e a nossa dependência de Deus. Da mesma maneira como nós fomos criados através do sopro divino, ele pode nos fazer perecer, né? Toda a humanidade, se assim quiser, como Jesus diz que ele faz a erva do campo que hoje existe e que amanhã já não existe mais e já é arrancada e lançada ao forno. Palavra do Senhor Jesus, lá em Mateus 6, versículo número 30. E aqui no versículo 8 a gente encontra, né, uma adversidade, né, através aqui dessa conjunção mais. O versículo 8 então ele nos ensina que a palavra de Deus ela permanece eternamente, em contrapartida à fragilidade do ser humano e à nossa brevidade de vida aqui neste mundo. O cumprimento das profecias e as promessas de salvação do Senhor, o que isso significa, né? A realização plena e máxima da vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre toda a humanidade, na vinda do seu próprio Filho Jesus, nos revela que a palavra do Senhor, ela é a garantia nossa e que nós podemos confiar nela seguramente. Queria te convidar a abrir a palavra lá no Salmo 119, rapidamente, versículo número 160. Salmo 119, que é bem conhecido por tratar aí da excelência da palavra de Deus, o maior salmo da Bíblia. Salmo 119, versículo 160, assim nos diz a palavra do Senhor. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Vemos uma concordância entre os autores bíblicos e não poderia ser diferente, porque o autor, o próprio Deus, inspirou o autor dos Salmos e aqui também o profeta Isaías a escrever esta palavra que é divinamente inspirada pelo Senhor nosso Deus. Seguindo adiante, irmãos, nós podemos ver que o poder humano, então, quando ele se coloca contra a palavra do Senhor, contra a libertação que vem da própria palavra do Senhor, contra a ação evangelizadora da igreja de Jesus, esse poder humano ele não deve ser temido, porque assim como o ser humano, ele tem suas limitações e está debaixo do domínio de Deus e da soberania de Deus, assim também a vontade deste ser humano e o poder que ele acha que tem, a glória que os seres humanos pensam ter, será como a erva, e cairá, e secará, e passará, mais cedo ou mais tarde. A glória do Senhor, nosso Deus, ela é agora nos revelada na pessoa de Jesus Cristo. Se você lembrar aí do primeiro capítulo, lá do apóstolo João, do Evangelho de João, versículo 1, dos versículos 1 até 4, nós vemos ali que esta palavra é revelada, e Jesus é o verbo, a própria palavra de Deus, e as boas novas de salvação que chegam até nós, através de Jesus, que esteve no princípio com o Pai, e que tudo que foi feito, tudo que foi criado, só foi assim porque Ele o quis e Ele também o fez. Este Evangelho do Senhor, esta palavra que é o próprio Deus na pessoa de Jesus, permanece para sempre. Muitos pensaram que a morte seria o fim, mas no caso de Jesus houve a ressurreição e diz o Senhor que quem crer nele, ainda que estiver morto, viverá. E um dia nós também iremos usufruir deste processo da ressurreição dos corpos, se Jesus não voltar para nos buscar antes, é claro, e estaremos com Jesus também reinando para sempre, porque o nosso corpo é mortal, o nosso corpo é limitado, mas a nossa alma, ela é eterna. Diante da palavra do Senhor e dos versículos aqui, de 6 a 8, nós precisamos estar convictos da futilidade da criatura humana.
nós somos assim e por isso nós não podemos nos salvar. Temos esta limitação. A salvação do pecado e da condenação do pecado, que já nascemos com esta condenação, ela só é possível na pessoa de Jesus. Todos os nossos amigos, os nossos parentes, até mesmo os nossos irmãos em Cristo, são assim limitados também e passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Todas as pessoas que já viveram nesta terra e as que ainda estão vivas, elas também são incapazes de nos salvar e elas também passarão. A profecia então aqui de Isaías, ela encontra o seu cumprimento em Jesus, o nosso Senhor. Ele sim é o único mediador entre Deus e a humanidade. E é por isso que nós não rogamos a nenhum ser humano vivo ou até mesmo morto. Nós não rogamos a nenhum dos santos do passado, por mais que eles tenham sido instrumentos de Deus. Nós não rogamos a mãe do Senhor Jesus, por mais que ela tenha sido uma serva do Senhor. Nós rogamos diretamente a Jesus, o mediador, que nos salve. E ele nos apresenta salvos, limpos, lavados no seu sangue, diante do Pai, para que nós não passemos por julgamento, porque a condenação ficou no passado, através aqui da pessoa de Jesus Cristo. Nós não fazemos orações a ninguém que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E a profecia de Isaías, ela aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mostrando que tudo passará, mas o amor de Deus em Jesus, este permanecerá para sempre. Era uma música que eu ouvia e cantava muito na minha mocidade, do nosso irmão missionário Hermano César. Agora ele está lá em Santo Antônio de Pádua, né? Tudo há de passar, mas só o amor de Deus há de ficar. Toda aquela loucura de vida, toda aquela correria, tudo isso vai ficar para trás. E com Cristo a gente vai seguindo, a gente vai caminhando, iluminados aqui por esta palavra do Senhor. Nós somos criaturas mortais e todos os consolos deste mundo são consolos mortais. E por isso não podem ser a felicidade das nossas almas, que são imortais. Não há ali uma combinação, isto não nos preenche. Somente a pessoa imortal de Jesus e a sua palavra imortal nos preenche e nos traz a plena felicidade. Nós também precisamos estar convictos, irmãos, da validade das promessas de Deus nesta palavra, na palavra do Senhor. A validade de que a salvação só existe em Jesus, que é mediante a fé no Filho de Deus que somos salvos. E que nós somos convertidos pela ação do Espírito Santo, através da palavra que nos é pregada pela igreja do Senhor, pelos evangelizadores, pelos profetas de Deus, e também a convicção de que o Senhor voltará. Ele assim prometeu. Esta é a nossa esperança. Ele venceu a morte, ele subiu aos céus e prometeu que virá buscar a sua igreja para estar com ele. O povo de Deus, então, ele é consolado de maneira plena e última na manifestação da glória de Deus, que é Jesus. É esta glória de Deus, a pessoa de Jesus, quem nos consola. Nós vimos isso nos primeiros versículos aqui do capítulo 40, que o povo estava sendo ali alertado, e da parte de Deus viria o consolo, e este consolo é chegado a nós também, não importa qual a situação que esteja sendo vivida por cada um de nós. A confiança em Jesus, ela nos fortalece e nos leva a adorar ao Senhor. No versículo 10, é dito que eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Promessa do Senhor, profecia de Deus, cumprida na presença de Jesus em nossas vidas. Foi cumprida também ao povo de Israel, quando este encarou o cativeiro babilônico. E de maneira sobrenatural, Deus usa um rei que não o servia, o rei Ciro, para ser agente libertador daquele povo. Quando o Senhor quer nos libertar, Ele usa as suas ferramentas, as pessoas que Ele quiser, o governo que Ele quiser, para que a salvação venha até nós e o sustento venha até nós. Como não nos lembrarmos da palavra do Senhor, quando nos conta a história de José e os seus irmãos?
quando depois de muito tempo sobreveio fome àquela região, e agora José, como governador do Egito, recebia pessoas de todo o mundo ali, de toda aquela região ali, que procuravam mantimentos. E ali compravam e negociavam e davam suas terras e davam tudo que tinha. Seus irmãos foram lá no Egito. José os reconheceu. E José foi usado por Deus para abençoar a todo Israel. Voltando aqui ao texto, nós não podemos nos enganar, irmãos. A glória do Senhor, ela está sempre sendo manifestada ao mundo. E isso pode ser visto aqui no próprio livro de Isaías, quando lá no capítulo 6, no chamamento de Isaías, na sua vocação para profetizar a nação de Israel, o versículo 3 do capítulo 6 nos diz que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Palavra do Senhor, revelação dada por Deus ao profeta. O Deus da glória está presente conosco. Neste momento, aí mesmo onde você está ouvindo esta mensagem, creia que a presença do Senhor é contigo. O seu Santo Espírito fala ao seu coração, porque Ele quer te alcançar com o Evangelho, com as boas novas de salvação, do amor eterno de Deus e desta palavra que não passará. E Ele quer se manifestar na sua vida. E é por isso que Ele toca o teu e o meu coração com um toque de amor que é inconfundível. Quando recebemos o toque do Espírito Santo de Deus, não há dúvida. A gente não pensa que é só uma emoção, a gente sabe que é algo diferente. E aqui começa então o processo da nossa conversão através do toque do Santo Espírito. Nós que somos pregadores da palavra do Senhor, nós que somos profetas de Deus, que levamos a mensagem do Evangelho, somos simples instrumentos. Quem converte os corações é o Santo Espírito. Diz a palavra aqui que, como pastor, Deus ele apacenta o seu rebanho e recolhe o seu cordeirinho nos seus braços, e ali ele protege a cada um dos seus pequenos cordeiros. Que maravilha é poder confiar neste cuidado do Senhor. Que maravilha é ver o mundo pegando fogo e saber que o Senhor nos conforta e diz: eu sou contigo e estarei contigo todos os dias da tua existência até a consumação dos séculos. Que maravilha é saber que, embora todas as condições humanas e todas as probabilidades apontem para um caos, temos paz na pessoa de Jesus, e esta pessoa habita em nós através do seu Santo Espírito. É desta forma que o Senhor nos ama, é desta forma que o Senhor nos protege, e por isso Ele quer te salvar. A você que ainda não tem um relacionamento com o Criador do Universo, com aquele que nos fez, a você que ainda não se tornou filho de Deus, pelo poder de Jesus, pelo sangue de Jesus, esta palavra vem a ti, assim como nos alcançou no passado, revelando-nos o amor de Deus e o cuidado dele. O Senhor não quer que você viva desesperadamente. O Senhor não quer que você sobreviva a um período de dificuldade, mas Ele quer que você tenha uma vida plena. E esta vida plena independe dos acontecimentos, independe de toda e qualquer situação, quer tenha sido ela manipulada, quer tenha sido ela planejada, quer tenha sido ela um acidente, mas nós sabemos que nas mãos do Senhor tudo revela a sua glória. Se você foi tocado pela palavra do Senhor nesta noite, se você tem entendido que esta voz que clama e anuncia consolo da parte de Deus, é a voz que também vem até nós, nos mostrando que nós somos passageiros nesse mundo, que nós iremos morrer mais cedo ou mais tarde, mas que estando com Cristo viveremos eternamente. Se o Espírito Santo tem aberto a sua mente e tem te trazido à conclusão racional de que não há outro caminho que não seja Jesus, se o toque de amor do Senhor tem alcançado a tua vida, dê glórias ao Senhor. Seja grato a Ele, declare que você crê nele como Filho de Deus,
receba o Senhor como Salvador da sua vida e receba do amor de Deus neste momento. O Senhor não brinca de ser Deus, o Senhor atua para a salvação dos seus escolhidos. E eu tenho certeza, amados irmãos, que há muitos escolhidos de Deus ouvindo esta mensagem, ou que ainda ouvirão no futuro. Cabe a nós proclamá-la, e cabe ao Espírito Santo fazer conforme a sua santa vontade, assim como Ele fez conosco, nos alcançando quando nós ainda éramos pecadores. A salvação pertence ao Senhor, e Ele tem nos agraciado com ela, Ele tem nos agraciado com a sua eterna palavra, que nos leva até a sua presença e ao conhecimento de Deus, para que a gente viva uma vida que o agrade, para que a gente viva uma vida que seja de adoração contínua a Ele, porque só Ele merece. O catecismo vai nos dizer, dentro da Confissão de Fé de Westminster, que o fim principal do homem é adorar a Deus, é gozá-lo para sempre. Nós existimos para servir ao Senhor. Nós existimos para que a glória do Senhor seja manifestada em nós e através de nós. E a salvação do Senhor manifesta esta glória. A palavra eterna do Senhor manifesta esta glória. Seja abençoado por Deus. Sinta o amor de Deus na sua vida. Escute a voz do bom pastor que te chama para um relacionamento pleno com Ele. Não escute a voz do mundo. Não escute a voz da sociedade pessimista. Não escute a voz de quem acha que nada mais tem jeito. Escute a voz do Senhor, que quer cuidar de ti como cordeirinho do seu rebanho. Quer te colocar no peito ali, abraçar-te, para poder te acalentar, para poder te mostrar do seu amor. O amor do Senhor é contigo. O Senhor Jesus é contigo. Nesse momento eu peço que você reflita um pouco sobre esta palavra. Palavra profética há muitos e muitos anos atrás, até antes da vinda de Jesus. Palavra de Isaías ao povo de Israel, mostrando que o povo poderia confiar no consolo que vem de Jesus. Confie que o Senhor te consola, confie que o Senhor te conforta, confie que Ele é Deus e nunca passará esta verdade. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, bordando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar,
Espírito de Deus, com poder do amor, planando na pledão do Espírito de Deus, com poder do amor. Jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai tomar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver Criação espera a sua glória em nós brilhar. em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida. Pegar isso. Nenhuma pedra vai tomar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Sigo o destino. Destino escrito pra mim, de herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci. A tua presença, Senhor. Presença, Senhor, na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim. Prossigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Herdar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Oremos ao Senhor. Ó Santo Deus, reunidos em Teu nome, podemos contemplar a Tua glória.
Podemos sentir o teu amor através, Senhor, da tua santa palavra. Ó Santo Deus, mesmo estando, ó Pai, em condições diferentes daquelas que nós gostaríamos de estar, mesmo sem podermos ir ao templo, temos sentido o teu agir nas nossas vidas e por isso nós somos gratos. Obrigado, ó Deus, pelo consolo que vem de ti às nossas vidas. Obrigado pelo sustento que vem de ti às nossas famílias. Obrigado pelo ensino da tua palavra que vem até nós, pelo Santo Espírito do Senhor que nos ilumina. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue a boa obra e assim o Senhor complete a boa obra que começou nos nossos corações. Te pedimos em especial por aqueles que estão em depressão, por aqueles que estão em crise de pânico ou crise de ansiedade. O Senhor é poderoso para fortalecê-los, para curá-los, para libertá-los de tudo aquilo que não vem de ti. Nós te pedimos, ó Senhor, que atue de maneira sobrenatural sobre estas vidas e que elas sintam neste momento o teu amor, para a honra e glória exclusiva do teu santo nome. Pedimos também, Senhor, por aqueles que são ateus, por aqueles que declaram não acreditar em ti, por aqueles que não conseguem, ó Pai, entender o seu amor. Nós um dia também não entendíamos, nós um dia, ó Pai, não tínhamos sentido, mas o Senhor se revelou a nós. Alcança-os, Senhor, com a pregação desta palavra. Alcança aqueles que têm vícios, aqueles, ó Pai, que não têm cuidado das suas famílias, aqueles, ó Pai, que não têm conseguido cumprir o seu papel digno nesta sociedade para adorar a Ti. Alcança-os, Senhor, para que eles possam ter a alegria de saber que apesar da nossa limitação humana, o Senhor nos usa como o Senhor quer para a glória do Teu nome. Que esta noite seja a noite de salvação. Nós te pedimos isso, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as consolações e o conforto do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de todos, do menor até o maior, sobre a vida dos enfermos, trazendo a cura, sobre a vida dos desanimados, trazendo a alegria da tua salvação, sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade de cultuar a Ele. Agradecemos também a você e a sua família por ter separado este tempo para cultuarmos juntos e ouvirmos a voz do Senhor. Te convidamos para, assim que isto tudo passar, estar conosco lá na Rua General Galliene 166, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. E enquanto este dia não chega, junte-se a nós nas redes sociais, aqui neste canal do YouTube, IPB Central de Bom Sucesso. Faça a sua inscrição, clique no sininho para que você seja notificado e também nos procure no Facebook, Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Uma semana abençoadíssima para ti. Que a proteção do Senhor, os cuidados do Senhor sejam sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.